1 Reis, capítulo 18, versos 20 e 21. Então, Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada, absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a certeza da fé de que só Jeová Yahvé, o grande eu sou, é Deus, essa certeza de que só o Senhor é Deus, estava perdida no seio do povo escolhido, do povo que se chamava pelo nome de Deus. E os irmãos acham e pensam que esta dúvida, esta incerteza, esse em cima do muro do povo, foi produto daquele momento. Irmãos, nada começa grande, mas pequenas concessões inofensivas, não alarmantes, pequenas brechas que vamos concedendo na nossa vida intelectual, moral, são algumas ideias, ideologias e teorias que vamos assimilando e misturando com o que cremos, é o suficiente para que, ao longo do tempo, haja a perda das grandes certezas da fé. E é por isso que muitos estão em cima do muro. É por isso que, diante de um confronto, a Bíblia diz que o povo, porém, não lhe respondeu nada. Absolutamente nada. Isso é um mundanismo no seio da igreja. Eles já haviam tentado um sincretismo, uma mistura entre as religiões cananeias e a verdadeira fé no verdadeiro Deus. Já haviam tentado misturar. Mas quando você tenta esse sincretismo, você acaba deformando duas religiões diferentes. Porque não se põe remendo de pano novo em vestido velho. Não dá certo. Vinho novo requer odres novos. Não dá certo colocar vinho novo em odre velho. Vai perder o vinho, vai perder o odre, porque as coisas não se misturam. Tentar, fazer aí um baião de 2, de 3, uma amálgama de ideias e de ideologias, não dá. Sincretismo não dá. A outra saída pós-moderna, todos estão certos, ninguém está errado, vale tudo, desde que você não seja obrigado a fazer o que não quer contra a sua vontade, todos estão certos, ninguém está errado. Mas é chegado o momento, quando em nome do Senhor o profeta pergunta: até quando titubeareis, hesitareis, estareis em dúvida, em cima do muro, sem posicionamento certo, seguro? Você é cristão, então defenda as doutrinas cristãs e pague o preço que tiver que pagar. Não, você secularizou a sua mente, foi cooptado pelas ideologias que estão aí dominando, ideologias anti-Deus, como todo tipo de visão de esquerda e socialismo que brota de uma teoria que é absolutamente incompatível com o cristianismo. Quem opta por esta via ou não conhece a palavra de Deus, ou não conhece o comunismo.
Porque se conhecer os dois, sabe que é incompatível. É um ou é outro. Não tem compatibilidade. Então, até quando titubeareis? A ideologia de gênero, a esquerda está certa, com essas ideologias nefastas, então mergulhe nisso. Agora, é o Senhor, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, então mergulha nisso. Até quando titubeareis? Ficareis entre duas situações. Se Baal é Deus, adore Baal, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. É assim que nós temos que agir. Queridos, o nome Elias significa o Senhor é Deus. Esse é o significado do nome Elias. O Senhor é Deus. E quem foi que Deus chamou? Elias. E todas as vezes que falavam Elias, estavam ouvindo em hebraico, eles ouviam o nome de Elias. O Senhor é Deus. Esse é o significado do nome Elias. E Elias está ali em nome do Senhor, confrontando o povo, dizendo: chegou a hora de vocês se posicionarem. E a resposta do povo foi: o povo, porém, não lhe respondeu nada, porque perdera a certeza, perdera a confiança, a convicção de que só Jeová ou Yahvé é Deus. E isso, irmãos, é muito triste, porque Deus procura homens e mulheres cujo coração é íntegro para com Ele, totalmente dele, somente dele. Não é um coração que titubeia. Nas outras traduções, cochear. Até quando cocheareis, estareis, não é? Em dúvida. Até quando isso acontecerá? Cristão ou não cristão? Será que nós esquecemos que todo aquele que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Será que podemos pensar que inimigos de Deus nós venceremos? Vejam, Deus chama Elias, Elias vai a Acabe, o rei. Acabe tinha 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, que era a esposa de Baal, suposta, a divindade da fertilidade, cultos de grande promiscuidade eram promovidos, porque eram cultos imorais, devido aos cultos de fertilidade. Crianças eram sacrificadas a Baal e a sua esposa. 850 profetas. Um templo construído para Baal em Samaria. O povo totalmente, irmãos, totalmente agora em dúvida, se aquele que os tirou do Egito era o verdadeiro Deus ou se era Baal. Quando Elias vai a Acabe, talvez Acabe tenha rido e tenha dito: Baal é o Deus da chuva. Desdenhou de Elias e da palavra do Senhor. O que Elias esperava? Que depois de 3 anos de seca severa, de seca trazendo tanta morte, tanta fome, tanta miséria, castigo de Deus, o que ele esperava, queridos irmãos, é que Acabe, depois de 3 anos de desespero, estivesse quebrantado, tivesse constatado de fato, de verdade, que só o Senhor é Deus e não Baal. Mas quando, vejamos o versículo 17 do capítulo 18, quando Acabe viu Elias, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. Foi assim que Acabe aborda o profeta Elias: és tu, ó perturbador. Quem estava perturbando a ordem? Quem estava transtornando a vida moral, a vida espiritual da nação? Quem era o verdadeiro perturbador? Será que era Elias, o perturbador?
E Elias responde: não sou eu quem tenho perturbado Israel, mas és tu, é a tua família, é a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Irmãos, quando um coração está endurecido para com Deus, ele tem evidências fartas, evidências, mas ele não se quebranta, ele não dá a mão à palmatória, e Acabe não se curvou, não admitiu que por conta da idolatria dele, do erro dele, da errada direção dada ao povo e da infidelidade do povo, aquela maldição de Deus, aquele juízo de Deus estava assolando a nação. E ele coloca a culpa em Elias. Um rapaz muito inteligente, que já foi membro de nossa igreja, revoltado, afastou-se. Quando eu procurei, ele botou a culpa em Deus, botou a culpa na doutrina, falou um bocado de coisas. Muito bem. Depois, tempos depois, eu o reencontrei, e aí ele tinha feito um treinamento de coach, e ele aprendeu o poder da autorresponsabilidade. Que bacana, né? Parece coisa nova, mas é só o que a Bíblia chama de se arrepende dos seus pecados e confessa as tuas culpas. Para de pôr a culpa nos outros. Então ele aprendeu o poder. Aí ele disse, aí começou a assumir responsabilidades. É isso que o ser humano detesta. O ser humano é craque em dizer, a minha vida está assim por sua culpa. Você é o culpado, os outros são culpados. Eu aconselhei um casal, um dos cônjuges, eu disse, quem é que está mentindo? Quem é que está dizendo a verdade? Porque tem mentira nisso, não dá para esse casamento estar esse caos com verdade. Mas com o passar do tempo, chegou um momento que um dos cônjuges chutou o balde, queria uma vida livre, uma vida sem responsabilidade, e ficou claro quem realmente era o perturbador daquele lar. E largou o cônjuge com filhos e foi viver a vida. Mas botava a culpa no seu cônjuge, não assumia a responsabilidade. Acabe não quis assumir que ele era o perturbador de Israel, como muitos estão sendo a causa da perturbação, da desordem, da confusão, da desunião, mas não tem coragem de dizer, eu estou errado. Corações impenitentes, endurecidos, soberba, orgulho que impede assumir responsabilidade. E mesmo diante das evidências, Acabe não assumiu a responsabilidade de toda aquela tragédia que estava acontecendo. E ele botou a culpa em Elias, porque Elias, em nome do Senhor, disse, não choverá, tão certo como Deus é vivo, e a palavra dele não cai por terra, durante 3 anos, durante um bom tempo não choverá, a não ser mediante a minha palavra. Então, quem é a culpa? A culpa é de Elias. Mas o que Elias anunciou foi o juízo de Deus por conta dos desastres espirituais e morais de Acabe. Mas depois de tanta miséria, ele encontra Elias e lhe pergunta, és tu, ó perturbador de Israel? E Elias disse, não sou eu quem tenho perturbado, mas és tu e a família de teu pai, pois deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. O que é que Elias esperava? Que o povo que estava vivendo na miséria, sofrendo por causa da seca, vendo seu gado morrer, quem sabe familiares morrer, agora, quebrantados, dissessem, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque quem falou em nome de Deus que haveria seca? Elias. E ele falou em nome do Senhor. Não era Baal o Deus da chuva, da fertilidade? Ele foi derrotado no seu próprio campo de batalha, na sua área de especialização, que era a chuva e a fertilidade. Queriam mais evidências, porque se Baal fosse Deus, quando Elias entrega o recado em nome do Senhor,
Baal entrava em ação, se ele existisse, se ele fosse real, e mandava a chuva. E não seria derrotado como foi. Mas mesmo diante das evidências, das fartas evidências, de que Baal não era nada, não mandava nada, não apitava nada, não tinha poder algum, é um falso Deus, são ídolos criados pelo ser humano, o povo ficou em dúvida. Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E o povo não lhe respondeu nada. Ficou em cima do muro, não se posicionou, perdera a certeza, já não sabia mais de nada. Será que é assim que você está? Titubeando entre duas ideologias? Entre a sua fé, as convicções doutrinárias da sua fé, e o que você ouve, não é, na cultura, e você já não sabe quem é que está com a razão. Um cristão me disse, não é muita arrogância nossa, presunção, dizer que a fé cristã é a certa, e as demais? Será que não há verdade na ciência? Na ciência há, mas nas ideologias dos cientistas não. E o que muito é ideologia do cientista é passado como ciência. Ciência é o que é comprovado empiricamente. Se não comprovou, o conhecimento científico tem que ser sustentado, tem que ser comprovado com metodologia própria, com resultados próprios, para você dizer, é ciência. E aí a suposta ciência derruba uma atrás da outra as teorias, vão caindo por terra. Então não era ciência. Então toda a verdade é verdade de Deus. E quando a ciência descobre uma verdade, é uma verdade divina. A fé cristã não é contra a ciência. A fé cristã é contra as interpretações filosóficas, ideológicas dos cientistas que extrapolam os limites da ciência para fazerem afirmações que de ciência não tem nada. Então, queridos irmãos, é preciso nos posicionar. Jovens, cristãos, adolescentes, irmãos, posicionar. Até quando titubeareis? É o mundo? São as ideologias do mundo? São os modos de divertimento do mundo? É isso? Então vão para lá, sigam o mundo. Mergulhem nisso. Mas se o Senhor é Deus, se Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, só há esperança nele, então firmem-se em Cristo, sigam a Cristo, não vão titubear, ficar em cima do muro. As evidências da nossa fé estão aí, para quem crê, é óbvio. Para quem não crê, então não tem evidência nenhuma, porque é uma matéria de fé. Assim, nós somos desafiados a compreender, meus irmãos, que perturbamos a nossa vida, perturbamos o nosso lar, perturbamos a nossa igreja, quando nós não assumimos as responsabilidades das nossas desobediências aos mandamentos de Deus. Por isso nós geramos perturbações, onde há obediência e submissão aos mandamentos de Deus, ali haverá paz. Mas se os maridos não querem obedecer, ou se as esposas não querem obedecer, se os filhos não querem obedecer, como haverá paz dentro de casa? Como haverá paz na igreja, se nós não formos submissos aos mandamentos de Deus, às orientações claras que regem os relacionamentos dentro da igreja? Como? Seremos os causadores de perturbações. E tem tanta gente semeando discórdias, semeando intrigas, caluniando, tentando denigrir a imagem dos outros. E, queridos irmãos, até quando nós vamos titubear entre dois pensamentos? Se é Jesus Cristo, firme-se com Ele. Se não é Jesus Cristo, se você acha que é outra coisa,
vá em frente. Agora, querer fazer sincretismo, eu vou misturar um pouquinho da minha fé com um pouquinho das ideias humanas, das ideologias, vou fazer aqui um baião de 2, de 3, de 4, uma amálgama, vamos fazer aqui uma fusão. Você só vai destruir as doutrinas. Nada mais do que isso, porque não dá para misturar. É uma questão de fidelidade. Irmãos, como me entristece telefonemas, o membro da sua igreja está fazendo isso, fazendo aquilo, isso está acontecendo, Irmãos, é muito melhor nós assumirmos o que somos e o que não somos, do que dar mau testemunho. A imagem do Evangelho está sendo prejudicada pelo nosso mau testemunho. As pessoas saberão quem é Jesus Cristo pelo nosso posicionamento doutrinário e ético. A doutrina fundamenta a ética. A ética está fundamentada na doutrina. A doutrina deságua na ética. Avalie o comportamento ético-moral de qualquer pessoa e você vai saber no que ela crê. Porque a ética não é solta. Ela não está suspensa no ar. Ela está fundamentada numa teoria. Então, da conduta ética moral de alguém se deduz daquilo que ela crê. Então, a nossa ética tem que estar fundamentada na nossa doutrina. A nossa doutrina vai produzir uma atitude moral, uma atitude ética. E nós precisamos nos comportar e nos posicionar como cristãos. Chega de titubear, chega de cochear, de ficar hesitando entre dois pensamentos. Eu quero pedir você para abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Você tem dúvidas, você titubeia, não sabe mais o que quer, perdeu a convicção. Então agora, refaça seu compromisso com Deus. Refaça seu compromisso com a verdade revelada das Escrituras Sagradas. Agora, não tente diluir a fé, aguar a fé. Se você diluir um antídoto com alguma outra substância ou água, ele não será eficaz para livrar alguém de morrer envenenado, porque o antídoto foi adulterado. Não adultere a fé. Abrace a fé ou desista da fé, mas não queira, fazer esse sincretismo que nunca deu certo e não dá certo.